Coloque uma guarda à minha boca. Você já desejou voltar atrás no que você acabou de dizer? Pois é, algumas de nós, mulheres, não temos um botão de pausa em nossas línguas. E às vezes nós precisamos disso. Como se dissesse, pare, pause. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Algumas podem ser naturalmente quietas, mas estamos todas na carne. E a nossa carne reage e se irrita. Não pense numa pessoa que você conhece e que você fala, puxa, ela é tão calma, e você fala, deve ser uma pessoa onde a mansidão dela está completamente dominada. Você não mora com aquela pessoa e mesmo as pessoas que vivem conosco, não conhecemos os seus corações. Deus é o único que conhece profundamente os nossos corações. A mansidade é o quê? É uma qualidade de Cristo. Ele diz que a gente deve aprender dele como ser manso e humilde de espírito. Há tanto poder na mansidão que a gente às vezes deixa passar batido em nossas vidas e não no automático, né? E não se preocupa o quanto, ou não se dá conta, na verdade, do quanto poderia ser melhor se nós puséssemos uma guarda na nossa boca e buscássemos a mansidão do Senhor. Mateus 5,5 diz, bem-aventurados humildes de espírito, ou seja, do espírito manso também, pois eles receberão a terra por herança. Pois bem, Deus nunca nos destinou a nos tornarmos cristãos maduros sozinhos. E eu sugiro que você se junte com pessoas que lutam com o mesmo pecado. E outros também, né? Pessoas que evidenciam da graça de Deus nas suas vidas, que evidenciam de um espírito humilde e manso. Esteja perto dessas pessoas, passe tempo com elas e peça que orem por você. Peça que cobrem de você para que você tenha mansidão. Pode ser um familiar, pode ser um amigo. Isso ajuda. Ou seja, Deus nunca nos tornou, nos destinou para sermos maduros sozinhos. Tanto Ele nunca nos abandona, quanto nos coloca para viver em sociedade, em relacionamento o tempo todo com pessoas. Dê às pessoas a liberdade de falar como você está, de que você precisa de ajuda, no que você precisa melhorar. Às vezes a gente não está apto para isso. Às vezes a gente cegamente segue a nossa vida. E a gente precisa, muitas vezes, ter um amigo e falar, olha, quando você perceber alguma coisa em mim, dá um toque para mim, porque às vezes eu não estou percebendo. Uma outra questão importante é como a gente está rodeado de pessoas controladoras. Seja honesta sobre como a falta de mansidão está se manifestando em sua vida. Eu acho importante para nós mulheres a gente ouvir dos homens como a nossa falta de mansidão os afeta. Muitas vezes eu costumo sempre dizer, que os homens eles aquietam, eles não querem conflito. E aí quantas vezes com a nossa falta de mansidão a gente passa por cima deles. A Nancy, quando eu fiz os estudos com ela traz um relato de um marido que ele disse assim, embora eu ame a minha esposa, o desejo de demonstrar isso diminui. Há 10 anos eu costumava comprar flores para ela, pelo menos uma vez por semana. Ou seja, ele tinha expressões práticas de amor, Eu ainda a amo, ele disse, mas não estou tão motivado para mostrar isso. Por quê? O constante não a tudo que eu sugiro, discussões sobre tudo, tentar definir a agenda, criticar o meu modo de dirigir, até se eu pego essa rota ou aquela, sendo que ambas são boas. Essas coisas me deixam esgotados, desanimados. Isso é o relato de um homem. Então Deus, ele não nos criou, Ele não criou, na verdade, o homem com aguentômetro, sabe? Como se ele tivesse que nos aguentar. E aí, assim, olha, eu aguento tanto, para quando a gente acaba brigando, ou sendo controladora, ou sendo reclamonas, ou manipuladoras. Então, o que a gente faz? Qual é o segredo para tudo isso? O segredo é aprender a guardar as nossas línguas.
Portanto, não se apressem em falar. Aprenda a pausar, pare quando algo te irrita, quando uma circunstância não vai do seu jeito, quando você recebe uma notícia que não estava esperando. Pare antes de responder. Eu percebo que muitas vezes eu já me meti em muitas confusões quando eu falo precipitadamente, quando eu respondo uma mensagem, um e-mail precipitadamente. Para isso, a gente tem que parar, senão a gente acaba respondendo e a gente acaba batendo a cabeça. Então a gente precisa o quê? Pedir para o Senhor, coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, assim como diz lá no Salmo 141:3. Provérbios 14:29 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Eclesiastes 5:2 diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Deixe para lá. Muitas vezes a gente leva tudo muito ferro e fogo e a gente precisa refletir que não é toda hora que a gente precisa responder. Não é tudo que a gente sai falando, palpitando sobre tudo que incomoda ou perturba a gente. Deixa para lá. Essa é a glória de um homem, né? Passar por cima de uma ofensa. Como? Se a gente parar para pensar, como a gente exercita tudo isso, né? Como deixar para lá? Como eu vou conseguir, né? Então, esse é o momento de dizer isso. Vai refletindo, esse é o momento. Eu sou a pessoa certa para dizer isso para essa pessoa? Isso é necessário realmente? Isso é gentil? Isso é verdadeiro? Eu preciso dizer isso mesmo? Quantas e quantas vezes eu ia falar alguma coisa para uma pessoa e aí a pessoa falava, aí eu paro, eu falo, não, deixa pra lá, né? Então, assim, a gente precisa, você, mudar, né? Eu percebo que muitas vezes eu sou brava, sou dura, né? E aí eu cresci num lar onde o meu pai, ele era muito severo comigo, com a família, né? E as palavras dele dizia para nós, muitas vezes quando ele vinha dizer pra gente alguma coisa, as palavras dele cortavam como uma faca no meu coração. Então a parte triste é que eu prometi a mim mesma que eu não faria isso com os meus filhos. E muitas vezes eu me vejo, né, sendo bem grosseira. Então, depois desse estudo, eu faço um esforço grande com a ajuda de Deus para responder, para lidar, para perceber quando eu não estou sendo mansa e quando eu preciso ser gentil. Então, Nancy, ela nos convida a olhar para a morte. Eu achei muito interessante quando ela fala isso. Ela, como todas essas coisas que agora nos perturbam, ela fala, né, que vão perecer. Quando a gente estiver olhando para a morte, né, olho no olho da morte, ela fala, a gente vai perceber que quão pequenas e insignificantes elas parecem para alguém que está entrando na eternidade. Ou seja, tantas coisinhas que a gente fica brigando e ela fala, olha, para com isso. Né? Ela fala assim que se a gente pudesse ter arrependimento ao entrar na eternidade, seria porque ao olharmos para trás, veríamos todas aquelas pequenas coisas sobre as quais fizemos tanto caso. E aí a gente vai parar e a gente vai falar, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu me exaltei daquele jeito? Por que eu não deixei isso para lá? Por que eu não respondi com mansidão ao invés de responder com raiva? E isso a gente para pensar quantas e quantas vezes, né? Às vezes a gente entra em umas guerras, a gente compra umas brigas que se a gente pudesse, a gente teria falado, puxa, posso voltar? Como rebobinar a fita, né? Aí você fala, meu Deus, por que eu não fechei a minha boca? Então pensem em como essas coisas parecerão quando a gente estiver, né, lá na eternidade. A morte, em breve, ela nos acalmará. Então, deixe a graça de Deus nos acalmar agora. Né? Um dia a gente vai ser bem calmo. Então, fala, olha, Senhor, me acalma hoje também. Né? Então, em vida, eu te convido a fixar os olhos em Jesus. Aprenda com Ele, passe tempo com Ele. Deixe Ele tomar posse de você. Que o caráter dele, a sua mansidão, se tornem os seus também.
Em Isaías 42, versículo 1, descreve de forma profética a mansidão de Cristo. Diz assim: eu porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Mas como ele faz isso? O versículo 2 e 3 diz assim: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Ou seja, Cristo ele é gentil, ele é manso, ele é bondoso. É assim que ele efetivamente traz justiça para o mundo. Outra reflexão que eu quero trazer para vocês é: pensem frequentemente como e de que maneira ele sofreu. Veja, o conduzindo como um cordeiro ao matadouro e com a mesma disposição. Ele podia muito bem se armar quando aconteceu tudo aquilo. Como seria se fosse com a gente? E ele não reagiu. Isso é o que lemos lá em 1 Pedro, que fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esta é a essência da mansidão. É o poder sob controle. É a força domesticada. É vencer o mal com o bem. Não é ser fraco. É antes buscar o quê? A disposição de sofrer o dano, mesmo tendo oportunidade de prevalecer sobre o próximo. Então, se você é discípulo de Cristo, confia o seu caminho a Ele. A quietude, a flexibilidade, a vulnerabilidade são belas e dolorosas, mas Cristo nos ajudará de forma sobrenatural. Não tem segredo maior que Cristo. Buscar nele. Senhor, eu quero aprender a ser uma pessoa mansa e humilde, assim como o Senhor foi. Busca isso nele. E esse buscar é o quê? É quando a gente passar por alguma questão, a gente parar e lembrar de todos esses 8 estudos que nós fizemos juntos. Para, relê, reouve, ouve novamente. E aí você vai, dia a dia, se lembrando, quando você passar por alguma questão, seja num shopping, seja numa fila, seja no trânsito, seja no trabalho, na família, o Espírito Santo vai, se você ouviu essas mensagens, o Espírito Santo ele vai te fazer lembrar. Então, meu irmão, Deus te abençoe, coloque uma guarda na sua boca, peça ao Senhor que Ele coloque, busque a mansidão incessantemente na sua vida. Você só terá resultados bons, só encontrará sucesso em tudo aquilo que você fizer. Receba de todo o meu carinho, o meu abraço e que Deus te abençoe muito e sigamos aí, para novos estudos. Valeu!